Nunes Ferreira, eu gostaria apenas de aqui registrar, já tivesse a Câmara dos Deputados votado a emenda à Constituição que aqui apresentei e aprovada por todos os senadores, teríamos já a leitura da mensagem da Presidenta da República por ela própria. Eu tenho recomendado que a mensagem do presidente, da presidenta, à nação brasileira, ao Congresso Nacional, sempre se faça pela presença e pela palavra do chefe de Estado, porque, naturalmente, todos os parlamentares estaríamos todos prestando uma atenção muito maior, já seria, assim, um grande estímulo ao debate, como Vossa Excelência aqui propõe, que todos nós estejamos a discutir o conteúdo da mensagem. Então, eu faço o apelo aos deputados federais que logo apreciem a proposta de emenda à Constituição, segundo a qual sempre, e conforme a tradição na África do Sul, claro, em quase todos os países, nos Estados Unidos da América, a mensagem do presidente sobre o Estado da União todos os anos é revestida de enorme importância, e se sempre o nosso presidente ou a presidenta estivesse vindo ao Congresso, seria muito mais importante do ponto de vista dela própria, a repercussão que teria entre nós, parlamentares, e toda a opinião pública nacionalmente, até na imprensa hoje, pelos meios de comunicação, e amanhã seria imensamente maior. Então, queria registrar. Pois não, senador Aloysio Nunes. O registro de Vossa Excelência, fica feito o registro, cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa. Já na Câmara dos Deputados há também uma iniciativa do deputado Bruno Araújo, no mesmo sentido, Vossa Excelência. Agora, acontece, senador Suplicy, que a Câmara infelizmente, tem engavetado boas ideias do Senado, como a PEC do comércio eletrônico, a nova disciplina das medidas provisórias, de autoria do presidente Sarney, relatada pelo presidente Aécio Neves, mas, em contrapartida, a Câmara é pródiga em nos enviar projetos de lei de conversão a partir de medidas provisórias, com emendas que constituem o chamado contrabando legislativo, que muitas vezes, enfim, não, além de serem inconstitucionais, muitas vezes tratam de interesses que não são exatamente os interesses da nação. Muito obrigado. Senhor presidente, senador Renan Calheiros, Vossa Excelência ainda não marcou o meu tempo, mas acredito que, salvo engano, são 20 minutos regimentalmente agora, e eu gostaria de aqui hoje registrar a minha carta dirigida ao excelentíssimo senhor presidente Barack Obama, nos seguintes termos, por ocasião da sua posse. A carta eu enviei dia 19 de janeiro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente Barack Obama, estou profundamente agradecido ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon Alfred Jr., pela gentileza em dizer que ele teria o prazer de enviar esta carta para Vossa Excelência. Gostaria muito de mandar o meu mais entusiasmado voto de confiança para que possa tomar todas as medidas necessárias para satisfazer as aspirações que escreveu em Audácia da Esperança, Pensamento sobre o Sonho Americano, em 2005, Crown Publishers, bem como em todas as ocasiões, como quando foi aclamado candidato presidencial democrata, primeiro em 28 de agosto de 2008, no 45º aniversário do discurso mais bonito de Martin Luther King Jr., I have a dream, eu tenho um sonho, e novamente em 2012, apesar de todas as dificuldades, quando foi capaz de conquistar novamente o apoio total do seu partido, Democratas, além dos votos da maioria do povo americano para completar a sua missão. Gostaria primeiro de lembrar algumas lições do professor de Filosofia e Economia, Philippe Van Parijs, de Harvard, Oxford e da Universidade Católica de Louvain, Chair Hoover de Ética Econômica e Social e fundador da Rede Mundial da Renda Básica, BIAN, em 1986, que, a fim de melhorar o mundo, realmente é necessário que as pessoas tenham os três principais atributos que Vossa Excelência realmente reúne. Primeiro, a visão da sociedade de melhor futuro, como Thomas More e Thomas Paine foram capazes de elaborar em Utopia, em 1516,
e a injustiça agrária, em 1795, ou como pai da filosofia política moderna, John Rawls, em Uma Teoria da Justiça, 1971, e que Martin Luther King Jr. nos encorajou a prosseguir. Assim, em 2016, quando a Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, comemorar os 500 anos de utopia, eu acredito que está em suas mãos dizer que em 2016 os Estados Unidos serão capazes de levar em conta a observação de Thomas More em 1516, em uma conversa sobre a pena de morte, introduzida na Inglaterra naquela época, mas que não tinha contribuído para diminuir os crimes violentos, que em vez de infligir estes castigos horríveis, seria muito melhor fornecer a todos algum meio de subsistência, de modo que ninguém fique sob a necessidade terrível de se tornar primeiro um ladrão e então um cadáver. Isso levou um amigo de Thomas More, Juan Luís Vives, a escrever em 1526 sobre assistência aos pobres para o prefeito da cidade de Bruges, na Bélgica, uma primeira proposta na história para uma renda mínima local. O segundo, um político com toda a capacidade de promover as mudanças que são necessárias para criar as instituições, que significam a aplicação dos princípios de justiça, tal como explicado por John Rawls, o criador da expressão uma utopia realista, a fim de ter as condições de paz reais. Um militante, uma pessoa que em todas as oportunidades em sua vida diária, onde quer que ele ou ela esteja, para persuadir a cada um e a todos dos ideais e propostas em que tanto acredito. Tenho acompanhado a longa luta de intelectuais, filósofos, economistas, sociólogos e líderes políticos do mais amplo espectro ao longo da história, que tem o objetivo de instituir uma renda básica garantida para todos desde o início da humanidade. Confúcio, a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, São Paulo, o mar, seguindo os ensinamentos de Maomé no Alcorão, Karl Marx, John Stuart Mill, Dalai Lama, Bertrand Russell, John Stuart Mill, John Robinson, John Maynard Keynes, Edward James Mead, Friedrich von Hayek, George Stigler, Milton Friedman, James Tobin, John Kenneth Galbraith, Henry George, Karl Polanyi, Martin Luther King Jr., Daniel Patrick Moynihan, Paul Samuelson, George McGovern, Josué de Castro, Celso Furtado, Antônio Maria da Silveira, Helena Lavinas, Ana Fonseca, Maria Osanira Silva e Silva, os fundadores da Bian, como Felipe Vampares, Gaistani, Klausov, Roberto van der Veen e tantos outros. A todos. Assim, senhor presidente, eu venho requerer seja transcrita na íntegra essa minha carta e na segunda parte da mesma eu falo da proposição de como será oportuno que o presidente Barack Obama venha a encerrar, após mais de 50 anos, o embargo, o bloqueio contra Cuba, ainda mais tendo em conta os sinais alvissareiros que ocorreram em Cuba recentemente, com uma nova lei para os regulamentos de imigração, de entrada e saída de Cuba, que permitirá, inclusive, que a senhora Ioane Sanches possa viajar para outros países, inclusive o Brasil, e também propondo ao presidente Barack Obama que feche a prisão de Guantánamo e que declare anistia aos 5 cubanos presos nos Estados Unidos, que são considerados heróis em Cuba, que já contribuíram para interromper as atividades de contra-revolucionários que planejavam organizar na Flórida explosões e outras atividades, conforme relata o Fernando Moraes no seu livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Desejo ao presidente Barack Obama todo sucesso, os melhores cumprimentos à senhora Michele, Malia e Sacha. Se Vossa Excelência e elas precisarem de alguma coisa no Brasil, estareis prontos sempre a colaborar. Parabéns pelas novas medidas para controlar o comércio e o uso das armas. Meus melhores cumprimentos, senhor presidente, aqui
peço a gentileza de ser transcrita em inglês e em português a íntegra da minha mensagem de congratulações ao presidente Barack Obama por ocasião da sua posse em 21 de janeiro último. Muito obrigado.